A partir das escolhas pessoais e das experiências que vivenciam, cada criança construirá conhecimentos diferentes, criando seu acervo pessoal. Todos os tipos de conhecimentos são construídos dessa maneira. Padrões culturais, valores, objetos de conhecimento vão sendo incorporados ou não aos acervos de cada sujeito nesta dinâmica. Nesse sentido, faz-se fundamental oferecer a todas as crianças, em todas as idades, em diferentes situações, experiências variadas, ricas em estímulos, dentro das diversas linguagens presentes no cotidiano educacional, a fim de proporcionar a todas elas oportunidades de escolherem aquelas que lhe forem mais significativas em cada momento. Devem ser consideradas as possibilidades biológicas e físicas de cada criança em cada idade, de tal modo que as experiências estejam adequadas às suas condições e, ao mesmo tempo, lhes ofereçam um desafio que possibilitem avançar do ponto em que estão para as novas conquistas. Todas as crianças necessitam de materiais adequados às suas especificidades em cada momento do seu desenvolvimento. Para além disso, precisa também ser consideradas as necessidades próprias das crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, TGD, altas habilidades em relação a materiais de apoio adequados às suas especificidades em todos os momentos. É também fundamental importância na educação infantil que as crianças tenham possibilidade de vivenciar diferentes situações de suas outras culturas, papéis sociais variados, independente de serem atribuídos a gênero masculino ou feminino, aspectos de etnias diversas, valores e tantos outros elementos que fazem parte do cotidiano da sociedade em que elas estão inseridas. Devem ser regularmente representados às crianças e com elas discutidos. Desse modo, elas poderão, ao longo de suas experiências, elaborar conhecimentos e conceitos amplos acerca do mesmo. Um processo profundamente rico que possibilitará a todos, crianças e adultos, compreender a historicidade dos aspectos culturais que como construções humanas são passíveis de mudanças ao longo do tempo. A fim de garantir uma compreensão comum acerca do conceito cultura, abre-se aqui um parênteses para estabelecer como esse documento compreende a cultura. Primeiramente, cultura precisa ser compreendida como um praxe, ou seja, um modo de agir. Ela não existe conceitualmente, mas na ação cotidiana habitual das pessoas, pois deriva e se constitui pela maneira como as pessoas agem em um determinado grupo ou sociedade. Essa praxis, por sua vez, se estabelece pelo modo como grupos de pessoas significam o mundo. É uma construção simbólica que guia todas as ações humanas e seus diversos grupos, a partir de maneira de pensar a realidade que circunda e construir significados mais amplos para a sociedade e a natureza, que vão além daqueles que são percebidos imediatamente. Este conceito engloba a língua, o vocabulário, as ideias, as crenças, os costumes, os códigos, as instituições, as ferramentas, a arte, a ciência, enfim, todas as esferas humanas. Ao definir cultura, Costa, em 2011, afirma que, abre aspas, cultura, portanto, é algo decorrente das ações humanas, constitutivas, materiais e imateriais da existência social. Ela é o espaço de produção no qual se tecem ou se conflitam as disputas em torno do significado das práticas sociais envolto a saberes, valores, hábitos e costumes. Artes, identidades, diferenças, desigualdades relativas a etnias, raça, classe, sexo, gênero, idade e geração, e etc. Fecha aspas. Como a cultura é uma criação humana, de acordo com sua realidade e contexto de existência que a interpreta e cria significado para compreender e lidar com o mundo, as instituições de educação infantil devem proporcionar às crianças oportunidade de vivenciar estes diversos significados, questionando e sendo por eles questionados. Os professores e educadores precisam proporcionar às crianças vivências em que os elementos da cultura sejam analisados como construções humanas, que se modificam no tempo de acordo com as disputas sociais. Precisam compreender que são elementos mutáveis e não devem ser apresentados às crianças como dados prontos e acabados. Cabe, portanto, à instituição educativa aproveitar as oportunidades vividas como enriquecimento para as crianças, atendendo-se para não reproduzir padrões sociais, paradigmas e conceitos pré-determinados,
situação responsável pela disseminação de preconceitos e negação da dinâmica social. Na vivência das experiências cotidianas, o significado atribuído a elas é elemento muito importante no processo de desenvolvimento que é a aprendizagem das crianças. Uma mesma situação poderá ser interpretada e significada de maneira diferente por cada sujeito que nela esteja envolvido, o que torna a interação rica e estimulante. As crianças devem ter oportunidade de manifestar suas impressões, sentimentos, reflexões acerca das experiências vivenciadas, dentre suas possibilidades discursivas de acordo com sua idade. Os pontos de vista e impressões de cada criança também são estímulos e companheiros e podem lhes possibilitar o alargamento de compreensão acerca do mundo e tudo que a compõe. Ao mesmo tempo, a convivência com modos diferentes de pensar estimula respeito mútuo e vivência efetiva da diversidade. Outro aspecto fundamental é a possibilidade planejada pelo adulto de que a criança organize suas impressões e sentimentos sobre a experiência e as transmita a seus colegas dentro de algumas de suas possibilidades expressivas: linguagem oral, linguagem corporal, linguagem plástica visual, linguagem musical e etc. A experiência de expressar-se e se dar e de entrar no cotidiano com a expressão do outro será estímulo ao desenvolvimento de cada uma das crianças, à organização do seu pensamento e de suas estruturas mentais. A entrada em instituições de educação infantil possibilita às crianças, talvez pela primeira vez, a construção de uma gama variada de interações sociais em um espaço coletivo, interações entre as crianças e adultos, entre crianças e artefatos culturais, entre as crianças e o ambiente. Elas vivenciarão situações que lhes são compreendidas e significadas por sujeitos de grupos familiares que não são o seu e, por isso mesmo, poderão apresentar modos diferentes de ser e de agir. A contraposição de modos de pensar, de ser e de agir no mundo deverá ser potencializada como possibilidade de enriquecimento de todos os sujeitos envolvidos nas vivências cotidianas. Cada criança irá inserir-se nessa rede de interação de uma maneira particular, criando e recriando significados sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o contexto no qual está inserida. Assim, os processos de construção das identidades pessoal e social das crianças tornam-se marcados por sua participação nesta rede de interações dentro de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade, um certo momento histórico. A identidade é ponto de referência do processo de subjetivação, podendo ser considerado como aquilo que permite o sujeito diferenciar dos outros membros do grupo, ao mesmo tempo em que se identifica com esse grupo. A partir da diferenciação, o sujeito passa a refletir de si mesmo como ser individual. Ao mesmo tempo, essa diferenciação e separação do grupo é que permite uma identificação com esse grupo mesmo. Há, assim, um duplo movimento na construção da identidade, individuação e identificação aos membros do grupo. Ou seja, a criança necessita das interações com os outros para reconhecer si mesma, reconhecer os outros e os diversos grupos ao qual está inserida, nas suas semelhanças e diferenças, o que complementa reciprocamente, possibilitando a ela entrar no seu lugar no mundo.